nós vamos ver aqui que são coisas que a gente pode dizer assim, fundamentais para a gente honrar a Deus com a nossa vida, né? Aqui diz assim, 1 Tessalonicenses 4, diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então olha só, meus irmãos, o Espírito Santo aqui usando Paulo, ele diz: olha, nós já estamos falando como vocês têm que andar aqui na terra. Ele diz: olha, continue andando dessa forma. E ele diz: para vocês progredirem cada vez mais. Então o que a gente entende? Ele não cita aqui detalhadamente mandamentos, né, irmãos? Mas ele fala de progredir. E o que nós entendemos que é progredir? É uma pessoa que ela vai para frente, que ela desenvolve, que ela anda para frente, que ela vai crescer, né? Também pode ser colocado como uma pessoa melhor ou maior, né? Então pense nisso. Tudo que Deus tem te ensinado na palavra, como que você tem analisado a tua vida? Você tem progredido, ou como a gente fala até muitas vezes, tem andado que nem caranguejo para trás, né? Tem progredido ou tem voltado para trás? Essa palavra não é dirigida a ninguém, essa palavra é dirigida pelo Espírito Santo. Nós pregamos hoje ela nas 3 igrejas, amém? Todas as igrejas, inclusive agora. Então o que a gente entende aqui? Progredir é ir para frente, é prosseguir, é andar para frente, é desenvolver. Então pense na tua vida. Desde quando eu encontrei Jesus, eu estou progredindo ou estou retrocedendo? Nós temos o dever, como cristãos, de crescer, de ir para frente em todas as áreas da nossa vida. Então, primeiramente na área espiritual, eu tenho que crescer, progredir, desenvolver. Por exemplo, uma pessoa que ela mentia, que ela tinha mágoa, sei lá, que ela era depressiva, que ela era triste, vazia, hoje ela encontrou Jesus e ela continua da mesma forma? Ou ela encontrou a verdadeira alegria do Espírito Santo, né? Ou até mesmo aquele que mentia não mente mais e anda na verdade, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, largou as mágoas, pois os limpos de coração verão a Deus. Você identifica que essa pessoa está progredindo, ela está crescendo, ela está indo para frente, porque ela está deixando as coisas ruins para trás. Não pense no casamento, né? Está progredindo ou está retrocedendo, né? Às vezes acontece, né, da pessoa, em vez de o casamento melhorar, piora. Entra em guerra, brigas, confusões, discórdia. Deus quer que você progrida, cresça. Então no casamento, né, no relacionamento familiar, leva para a área até mesmo financeira. A vontade de Deus é que todos nós venhamos crescer, desenvolver, ir para frente. Jesus lá nas cartas de Apocalipse ele diz: ao que vencer darei a coroa. Então não é a pessoa que recebeu Jesus, ficou estagnada no mesmo lugar, sendo pisoteada pelo diabo, e aí ela acha que está agradando a Deus. Ela vai agradar a Deus se ela crescer, desenvolver. Jesus diz até o contrário: quem pisa somos nós no inimigo, e não sermos pisados pelo inimigo. Então a gente tem que crescer. Se antes eu era pisoteado pelo inimigo, hoje quem pisa sou eu,
em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então Deus nos chama a progredir nos ensinamentos, na fé, em todos os sentidos. Então Paulo vira para eles e diz: tudo que vocês têm aprendido, continuem andando dessa forma, porque a vontade de Deus é que vocês vão para frente, desenvolva, cresça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora olha só o que ele fala mais aqui. Diz no versículo 2: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Olha aí, a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, que é da carne, como os gentios, como quem não conhece a Deus, que não conhecem a Deus. Então fala aqui de se santificar e abandonar a prostituição. E fala sobre possuir o vaso. Em algumas pregações por aí, talvez você já viu até ser citado esse versículo relacionado a casamento. Só que aqui diretamente não está se falando de casamento, está falando possuir o seu vaso, a sua vida. Nós, por várias vezes você encontra na Bíblia dizendo que nós somos o vaso na mão do olheiro, que nós carregamos o Espírito Santo nesse vaso de barro que é o nosso corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então veja só, ele diz: guarde os mandamentos. Que mandamentos? Santificação e abandonar a concupiscência da carne. Então naquela época, irmãos, para você entender um pouquinho, naquela época existiam cultos à prostituição, onde deuses eram cultuados, onde todo mundo se prostituía na frente desses deuses. Então era um monte de gente se prostituindo diante daquele Deus como um ato de adorá-lo. E está dizendo aqui: se abstenha da prostituição. A Bíblia fala também, sobre prostituição relacionada também a adultério. Para você ter uma ideia da gravidade da coisa, diz que o homem ou a mulher, quando se une a uma prostituta ou a um prostituto, ou adulterando ou fornicando, essa pessoa traz a maldição para ela. Ela se une a essa sujeira. Então a pessoa se une à prostituição, se une a uma pessoa prostituta, seja de forma que for, seja adultério, fornicação, ela traz essa maldição para ela. E chega a falar que nós, como templo do Espírito Santo, não podemos contaminar o nosso corpo com isso. Então nós temos que rejeitar, como está dizendo aí, se abster da prostituição. Naquela época existia isso, como a gente está falando, e claro que hoje também um monte de sujeira, você vê aí a televisão, é pornografia, é sujeirado, tudo envolvendo a parte de sexo e coisa parecida, Tudo isso está englobado, inclusive tem culturas que tem por aí, não sei se você já ouviu falar até disso, de ninguém é de ninguém, todo mundo lá junto, se prostituindo. Então você vê essa sujeira até hoje, não vamos longe. Letras de música que você escuta às vezes até na passada aí na rua, umas músicas mais sujas do que a outra, E naquela época também tinha uma cultura de você desejou, você faz. Então, assim como você desejava comer alguma coisa, você desejava se prostituir, se prostituía. Homem com homem, mulher com mulher e assim por diante. Então, essa cultura existia e Paulo está dizendo: quem é de Cristo tem que se abster disso. E isso é progredir. Santificação, irmãos, é se santificar, é limpar, vamos dizer assim, a nossa vida. Aqui fala diretamente da carne, concupiscência, prostituição, mas você pode levar para tudo que é carnalidade.
é vício, é pecado, é adultério, é prostituição, né? Levado para o lado do sexo, mas pode ser levado para o lado de vícios, seja droga, seja vício, pode ser levado para mentira, tudo que é sujeira. Depois a gente vai ler ali que fala de imundícia. Então tudo que é sujeira, está dizendo se santifique. O que é se santificar? Eu vou começar a me limpar. E quando eu começo a me limpar, eu estou progredindo espiritualmente. Eu começo a tirar aquilo que eu fazia de errado, eu estou melhorando. Agora, lembra do início? Eu tenho que progredir. Pense, eu estou progredindo ou eu estou retrocedendo? Eu estou desenvolvendo ou eu estou estagnado no mesmo lugar? Deus quer que a gente progrida, cuidando, como diz aqui, desse vaso que nós possuímos. Fala, você, cada um, olha só como a responsabilidade é de cada um. Diz assim, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Então você possui o teu corpo, você tem o dever de santificá-lo e usar esse vaso para honrar a Deus. Na verdade, nós que escolhemos o que eu quero ser, um vaso de honra ou um vaso de desonra para Deus. Eu tenho que decidir. Então veja que a responsabilidade é nossa, pessoal, individual. Ele diz, cada um saiba possuir o vaso. Hoje em dia a gente vê, de maneira geral, né, muitas pessoas que ela não assumem a sua responsabilidade. Ela quer se santificar, ela quer ser abençoada, ela quer ser vitoriosa, mas ela quer que o outro faça tudo. Ora lá por mim, o pastor resolve a minha vida, o fulano de tal, ciclano, ou seja, o outro que tem um compromisso com a minha vida, quando na verdade o Evangelho nos ensina que cada um individualmente tem a sua responsabilidade. E aqui diz, cada um saiba possuir o seu vaso. Então, quando a palavra diz possuir, é sinal que eu que possuo. Eu que mando no meu vaso, eu que mando no meu corpo. Claro que pastor, mas é Deus que manda. Deus vai me dar a palavra, a inspiração, mas quem decide seguir ou não sou eu. Somos nós, cada um de nós. Então eu tenho que aprender a possuir esse corpo, esse vaso, em santificação e honra para Deus. Esse tem que ser o propósito da nossa vida: santificar para Deus e honrar a Ele com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então isso é crescimento. Lembra? Progredir. Eu estou me santificando e honrando a Deus. Está progredindo. Eu não estou. Não aceite. Deus quer o melhor para você. Deus quer que você progrida. Amém? Agora fala aqui também. Primeiro fala declaradamente aí, pessoalmente, né? Sobre nós, o vaso que eu tenho que possuir para santificar e glorificar a Deus. E agora fala também do próximo, né? Além de ser um vaso para Deus, me santificar e honrar Deus com a minha vida, eu tenho que também pensar no próximo. Porque às vezes acontece de muitas pessoas ela se voltar para Deus, e aí como ela está com Deus, agora ela se acha superior aos outros, e usa muitas das vezes, né, a sua posição para agir de maneira errada com o próximo. E aqui fala diretamente disso, ó. Olha o que diz aí no versículo 6, ó. Fala de nós que somos o vaso, e agora fala de nós com os outros, ó. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, de nenhuma forma. Por quê? Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Amém? Então fala duas coisas com o próximo: oprimir e enganar. O que é oprimir? É você sobrecarregar a pessoa, é você encher ela de peso, de sobrecarga, e também podemos levar para o lado de humilhar a pessoa.
Então está dizendo aqui: ninguém pode oprimir o seu irmão ou enganá-lo, porque Deus não se agrada. Chega a dizer, Deus é vingador disso. Então não é porque eu sou um vaso para Deus que eu vou honrar Ele e vou me separar para Deus que eu vou começar a humilhar as pessoas ou sobrecarregá-las. Então a gente pode ver isso aqui de várias formas. Vamos pensar na família. Você, maridão, tem oprimido a tua esposa, sobrecarregando ela, né? Quem sabe tem casos aí de esposas muitas vezes que estão tremendo, né, quando o marido chega, porque sabe que ele vai chegar exigindo 500 coisas e brigando por tudo e não sei mais o que, né? Oprimindo a sua esposa. Quantos casos é o contrário? A mulher oprimindo e pedindo um monte de coisa para ele. Às vezes o marido lá trabalhando fora, chega cansado, a esposa já vem e descarrega um monte de coisa no marido, ou vice-versa. Pensa nos pais com os filhos, sobrecarregando, exigindo dos filhos uma coisa que é além da sua idade, às vezes, né? Querendo um comportamento de adulto, né? Leva para o lado ao contrário, filhos exigindo perfeição dos pais. Os pais não são perfeitos, sobrecarregando, querendo uma perfeição que não existe nos pais. Enfim, pensa no lado até profissional. Você seja contratando alguém, será que você não sobrecarrega essa pessoa que você contratou? Claro que eu não estou falando aqui de a pessoa não honrar o que foi contratado, mas às vezes a pessoa quer exigir de quem ela contratou uma coisa que ela não faria, que ela mesma está extrapolando, ela quer mais do que o que é o correto. Leva para o lado de trabalho, é a pessoa sobrecarregando o colega de trabalho e assim por diante. Traz um pouquinho para o lado da igreja também, né? Na nossa área, né? Quantos líderes espirituais sobrecarregam o povo, né? Ou até mesmo relacionado aí ao dinheiro, né? Não vamos longe, não tem aí muitos que têm mansões, mas dentro das suas igrejas falam que se a pessoa não der tudo, não tem fé. Se a pessoa não fizer o sacrifício de tudo que ela tem, ela não é de Deus. Ou seja, sobrecarrega. Mas eles não vendem as mansões. Tem um aí que até lá no Rio de Janeiro, lá você já deve ter ouvido falar, é atração turística a mansão do camarada, né? Aí você vê a atração turística. Por que não vende se ele tem fé, né? Ah, mas você não tem fé, por isso que você não vende tudo, não dá tudo na igreja. Mas eles não dão, ou seja, eles oprimem, até mesmo dizem que a pessoa não tem fé, sobrecarregam a pessoa, né? Só que na verdade eles mesmos não fazem. Então pense nisso, não só relacionado a dinheiro, que a gente sabe que existe muito disso, mas também até em santidade, até relacionado a exigir uma perfeição que não existe. Porque eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é. Como é que eu vou exigir de alguém uma perfeição que eu sei que eu não sou perfeito? Você está compreendendo? Sim ou não? Então às vezes a gente vê uma opressão. Eu até brincava com as pessoas de um camarada que me contou uma vez que foi numa igreja, numa religião aí, onde o camarada lá pregava e dizia: não pode usar bermuda. Claro, cada um com seus costumes, né? Nós não temos esse costume, mas ele dizia lá com todos os não pode usar bermuda, e sabe, humilhava e falava com palavras assim fortes, pisando em quem usava bermuda ou a roupa que eles exigiam que não usava. Enfim, resumindo a história, na mesma semana o irmão disse para mim que ele encontrou o mesmo pregador correndo na praça de bermudinha. Aí o que você vê? Na igreja cobrando, exigindo, oprimindo os irmãos, mas ele mesmo não cumprindo. Você vê às vezes os próprios líderes exigindo, mas às vezes a esposa do lado lá com o cabelo pintado, cortado. Mas os irmãos da igreja tem que não pode cortar, não pode isso, não pode aquilo. Ou seja, não é algo da minha cabeça que eu estou falando. Nós acabamos de ler: ninguém oprima o outro por nenhum motivo. Não é o que está dizendo aí? Vamos ler aí de novo. Ninguém
ninguém, seja pastor, bispo, membro, irmão da igreja, seja qual a posição for, ninguém oprima ou engane o seu irmão. E aí talvez você diga: ah, pastor, mas tem negócio que pode oprimir. Olha o que diz aí, ó: em negócio algum. Então em nada eu posso oprimir. Eu posso ensinar, eu posso aconselhar, eu posso indicar o caminho à luz da Bíblia, mas quem vai decidir é a pessoa. Não eu oprimi-la e sobrecarregá-la, seja de qual forma for, eu não posso. E também entra aí no engano, porque está falando oprima ou engane. Então a gente vê, como eu falei, às vezes a pessoa está lá oprimindo e ao mesmo tempo enganando, porque ela oprime e exige uma coisa que ela mesma não faz, então ela está enganando. Você está compreendendo? Então a gente tem que vigiar, irmãos. Ao mesmo tempo que eu tenho que buscar ser um vaso para honrar a Deus, eu não posso extrapolar com meu irmão e achar que eu posso oprimir, exigir dele uma perfeição, se eu mesmo não sou perfeito. Então o nosso papel não é esse. Nós temos que buscar agradar a Deus. Amém? Se eu quero que aquele irmão honre a Deus, eu vou procurar honrar e mostrar para ele o caminho. E aí, se ele quiser seguir, ele segue. Não porque eu oprimi, porque eu ameacei, porque eu fiz alguma coisa para ele, eu falei para ele obrigatoriamente me seguir. Não, eu vou me esforçar para seguir o caminho, e se ele quiser, ele vai seguir junto, sem opressão, porque ele decidiu, em nome de Jesus. Amém? Tem gente aí até que usa de engano para trazer pessoas à igreja, ou tirar pessoas da igreja, né? Enfim, várias pessoas aí usam de opressão e de engano para fazer um monte de coisa errada. E está dizendo aqui: ninguém pode fazer isso, e Deus é o vingador disso tudo. E quer ver como o negócio é sério, que isso também suja a tua vida, ou como a gente está falando, o templo, o vaso que é o Espírito Santo. Porque lembra que está falando para santificar você, tirar a prostituição, concupiscência, que é o desejo da carne. Junta o assunto agora com não oprimir e enganar os outros, os irmãos. E olha o que enquadra tudo isso. Olha o que diz aí no versículo 7, diz assim, ó, é a continuação, hein? Diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Olha só o que está dizendo, o que é isso? Eu oprimir e enganar o irmão é imundícia. Eu me contaminar na prostituição é imundícia. E diz bem claro: Deus não nos chamou para imundícia, Deus nos chamou para se santificar. Então eu tenho que crescer na santificação, progredir, tirar os erros, as coisas ruins da minha vida, orgulho, vaidade, egoísmo, e eu tenho que me santificar e crescer espiritualmente, agradando ao Senhor, limpando o vaso, o coração, a nossa vida, para agradar e honrar a Deus. Amém? Agora olha o que diz mais aí, ó, versículo 8. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então olha só como é importante. A pessoa pode pensar: essa história de vaso, pastor, se eu que possuo o vaso, eu faço o que eu quiser. Pastor, esse negócio aí de não oprimir, eu oprimo mesmo, eu exijo mesmo e não estou nem aí. O que está dizendo aí? Quem rejeita, despreza essas orientações e continua errando, continua na imundícia, no pecado, nas coisas erradas, está dizendo aí: não é o pastor que essa pessoa está desprezando, não é a religião, não é a placa da igreja, é o próprio Deus.
Então, quando eu desprezo isso, está dizendo bem claro, eu estou desprezando o próprio Deus. Diz aí, ó, versículo 8: portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Então a gente não pode desprezar Deus. Nós temos que ouvir o que Ele quer para nós. Ele quer que você progrida espiritualmente no teu coração, como um vaso de honra para Deus. E Ele quer que a gente progrida também nos relacionamentos com as pessoas. Amém, irmãos? Agora olha que Ele fala aí mais sobre o amor, ó. Diz aí mais no versículo 9, o amor ao próximo, o amor de irmão, né? Diz aí, ó: quando porém ao amor fraternal, que é de irmão, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisto, no amor, continueis a progredir cada vez mais. Amém? Então olha que está falando aí de amor fraternal. Presta bem atenção. Tem muita gente que ela não entende o que é amor fraternal, amor de irmão na fé, que é o amor que está se falando aqui. Fala que a gente tem que progredir nesse amor. Irmãos, daqui a pouco eu vou mostrar para você exatamente aí o que está escrito mais sobre isso. Mas muitas pessoas confundem o amor de irmão com a pessoa querer cuidar da vida do irmão, né? Ah, mas é que eu amo o irmão, eu quero ficar 24 horas na casa dele, né? Ai, mas é que eu amo o irmão, ele é o meu amigão, eu vou todo dia visitar ele 5 para meio-dia. É porque eu amo, pastor, é muito amor, eu gosto de ficar grudado 24 horas, saber da vida dele toda, pastor, porque é o amor de irmão. Irmãos, aqui quando fala de amor de irmão e progredir nesse amor de irmão, está relacionado à vida espiritual. Não é festinha, amizadezinha, carnal, natural. Está se falando de amor de irmão. Quer ver, para você entender que não seja o pastor a falar, mas deixa marcado aí no capítulo 4 e vamos voltar um pouquinho no capítulo 3 para você ver o que é esse amor de irmão. No capítulo 3, lá no versículo 5, olha só o que diz aí, depois eu explico. Fala assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber o que está escrito aí? Da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora o Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé. Amém? O que está acontecendo aí, pastor? O apóstolo Paulo, nós acabamos de ler, ele estava preocupado se eles estavam na fé. Essa era a preocupação do Paulo. E diz aí que ele mandou o Timóteo se informar, não 0 hora, sabe? Catar tudo. Ficar lá catando, fulano está com fulano, como é que está lá? Brigaram lá, Timóteo, como é que está a situação lá? Diz que ele queria saber da fé daquelas pessoas. E ele trouxe as boas novas e o Timóteo disse que eles estavam na fé. Então muitas pessoas confundem o amor fraternal, o amor de irmão, com aquele amor carnal, com aquele espírito até de fofoca, de intriga, de querer lá ficar sabendo da vida detalhadamente pessoal de todo mundo, né? E aí ela confunde isso com o amor de irmão, com o amor da fé. O amor que Deus quer que a gente tenha um pelo outro. Você tem que ter um amor pelo teu irmão,
ou seja, para qualquer irmão que você encontrar, pode ser de outro ministério, de outra igreja, no sentido de incentivar a fé nele. Então o apóstolo Paulo não manda o Timóteo ver lá na igreja quanto que está dando a fé daquelas pessoas, e ele volta dizendo, eles estão bem na fé. Amém, irmãos? Então, para você compreender, o Timóteo viajou para isso, para saber se eles estavam na fé. Então o nosso entendimento é que você que ama o teu irmão, você tem que ajudar ele a ficar na fé. Você tem que estar bem primeiramente contigo mesmo, né? Sendo vaso na mão de Deus. E quando você se relacionar com o teu irmão, você se preocupar se ele está na fé. E se ele não estiver, que você seja um incentivador da fé. Não, irmão, vamos junto. Jesus vai voltar um dia para nos buscar, a gente vai estar na eternidade. Não, irmão, você está em pecado, não é para mim oprimir o pecado do irmão. Irmão, Deus vai te ajudar, você vai conseguir lá. Eu vou dizer lá no capítulo 4, vamos voltar lá. Então lembra que é amor fraternal, cuidando, incentivando um ao outro a manter a fé. Aí por que eu estou falando sobre fé? Por que eu estou falando diretamente que esse amor é sobre fé? Porque olha o que diz aí no versículo seguinte, no 11, diz assim, ó: e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Olha só, ficar quieto. O que eu entendo por uma pessoa ficar quieta, irmãos? É uma pessoa que vai ficar em paz, tranquila, né? Quando a gente, até não sei se você já teve episódios na tua vida que você ficou em silêncio, quieto, e você gostou do silêncio, sim ou não? Talvez você diz, que paz, agora tudo tranquilo, não escuto nada, sim ou não? Você diz, que coisa boa, estou em paz. O que eu entendo por uma pessoa quieta? Que ela está em paz, ela está na dela, né? Vamos dizer assim. E aqui, irmãos, nós entendemos que ficar quieto é não ficar cuidando da vida dos outros. Por quê? Porque diz ficar quieto e cuidar dos seus próprios negócios. Então eu não tenho que ir na igreja ou numa roda de amizade, enfim, eu ficar querendo saber e cuidar da vida dos outros. Veja que está falando de amor de irmão. Você viu como o amor de irmão não tem nada a ver com ficar lá cuidando da vida do outro? Eu vou levantar a bandeira do irmão, eu vou cuidar da vida do irmão. Não, eu tenho que cuidar da minha vida, e eu vou orar pelo irmão para ele manter a fé. Mas é ele que tem que cuidar do vaso dele. O vaso é dele. Ele tem responsabilidade pelo vaso dele e eu tenho pelo meu. Outro dia a gente até pregou sobre isso, que a Bíblia fala que cada alma responde pela sua vida, né? Cada um de nós vai responder pela sua vida. Na quarta-feira, quem não assistiu pode entrar no Face e assistir o culto que a gente transmitiu, ou até em algum momento quiser assistir, né, novamente. Lá nós pregamos sobre as palavras temperadas com sal. E o que a gente entende que é temperado com sal? É aquelas palavras voltadas para produzir vida. É uma palavra temperada, nem muito, nem pouco sal. É na medida certa, temperada com sal, que vai produzir vida. E as palavras, elas têm poder. Então muitas das vezes é melhor se ficar quieto do que falar, como se diz, desculpa a expressão, mas é meio chuco, falar bobagem. E às vezes a pessoa, ela, em vez de ficar quieta, ela abre a boca, falar um monte de bobagem, coisa negativa, xingando, humilhando pessoas, às vezes familiares e coisa parecida. E a Bíblia diz que nossas palavras têm que ser temperadas com sal, ou seja, vão ser analisadas antes de sair da nossa boca, temperadas, reguladas, e aí sim nós vamos falar. Então é melhor eu ficar quieto do que falar palavras de qualquer jeito. E essas palavras, a gente sabe que as palavras têm poder de vida ou morte.
Então nós podemos ser guiados a uma vida abençoada ou uma vida amaldiçoada, vai depender das nossas palavras. Então é melhor, minha irmã, meu irmão, ficar quieto do que falar coisas que não agradam a Deus, levantar picuinha, comentários maldosos, ou até mesmo sair falando aí pelos cotovelos, tipo 0 hora aí, contando tudo. Tem gente que cata tudo, sabe de tudo da vida de todo mundo e fica falando pelos cotovelos da vida dos outros. A gente tem que ser, as pessoas têm que olhar para nós e ver aquela pessoa na dela. Não, ele é quieto, ela é quieta, reservado, é a vida dela, é a vida dele, ele é na dele, ela é na dela, enfim, nós temos que vigiar nisso, amém? E eu até lembro que eu citei na quarta-feira que eu vi um estudo, né? Que a mulher em torno de 20 mil palavras ela fala por dia. Desculpa as mulheres, mas é o estudo, viu? Não é o pastor. A mulher fala em torno de 20 mil palavras por dia. O homem fala em torno de 7 mil palavras. Então pensa nisso. Se todas essas palavras eu não temperar, eu sair falando pelos cotovelos, quantas incomodações eu vou arrumar? Lembra do ficar quieto? Às vezes você fica quieto, se cala, se reserva, você evita briga dentro de casa, você evita confusão na igreja, você evita confusão no trabalho, você evita confusão com o vizinho, com o amigo, quando você sabe temperar as suas palavras e na hora certa falar. Então a Bíblia está dizendo: quieto, viver quieto, procureis viver quieto. Então seja essa pessoa que cuida o que sai da tua boca, amém? E fala assim, viver quieto e tratar dos vossos próprios negócios. Como eu volto a dizer, a gente não foi chamado para tratar dos negócios dos outros. E eu já vi, irmãos, muitas pessoas que ela não cuida nem da sua própria casa e ela quer cuidar da casa dos outros. Eu já vi gente que não limpa a sua própria casa oferecendo para limpar a casa dos outros. Eu já vi gente que não cuida dos seus idosos, da sua família, oferecendo para cuidar dos idosos de outras famílias. Ou seja, ela não cuida da sua vida, do seu próprio negócio. Então você, meu irmão, minha irmã, tem que cuidar do teu casamento, dos teus filhos, das tuas coisas, amém? E como a gente tem falado, progredir nisso, trabalhar nisso. Chega a falar ali, cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Lembra que a gente está falando sobre crescer, desenvolver. Então vamos falar da área espiritual. A pessoa não cuida do seu próprio coração. E como eu atendo gente desse tipo às vezes, que querem ser missionário, querem ser pregador, querem sair ganhando o mundo inteiro, e às vezes a própria pessoa não está salva, ainda manifesta com demônio, ainda tem um monte de sujeira no coração, de vício, de pecado, mas ela quer salvar o mundo inteiro. Primeiro, cuida do teu coração, trabalha com as tuas mãos, ou seja, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar em Deus a força que você precisa para se libertar primeiro, para o teu coração, o teu vaso está santificado e está agradando a Deus. Pensa no casamento, maridão, como eu queria ter o casamento dos meus sonhos, como eu queria, essa mulher é muito fria, e não sei o que, mas ele não fala uma palavra de amor para a mulher. Não diz, como tu tá linda hoje, como tu é bonita, né? Ou vice-versa, a mulher, mas esse marido não sei o que, é grosseiro, é ignorante, é isso e aquilo, mas não faz um agrado pro marido, nem um pudinzinho sai pro marido. Né? Não sai nada para o marido. Aí o que acontece? A pessoa reclama, só que ela não trabalha e não cuida dos seus negócios, não cuida da sua casa, dos seus filhos, da sua família, das suas finanças. Está dizendo aí, meus irmãos, a gente tem o dever de ficar quieto e cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dos nossos negócios. E meus irmãos, se a gente parar para pensar, só isso aqui que a gente está vendo, cuidar do nosso coração, nossa família, né, nossos negócios, isso aqui já tem trabalho para a vida toda.
Você tem trabalho aqui que nem vai dar tempo de cuidar da vida dos outros, mas tem gente que arruma tempo para cuidar da vida dos outros. Não sei como, porque larga a sua própria vida para cuidar da vida dos outros, falar da vida dos outros, sim ou não? E a gente vê aqui, ó, que ele mandou isso, trabalhar e lutar com as mãos, cuidar da sua vida. E muitas pessoas, ela prefere, ela quer, né, como se diz, ganhar as coisas de mão beijada. Ela quer que alguém faça uma oração e mude a vida espiritual dela. Ela quer que alguém faça uma oração e transforme o casamento. Ela quer que alguém faça uma oração e caia lá 1 milhão na conta dela no banco. Ou seja, ela não quer ir lutar, ela ir lá encher o coração do Espírito Santo, ela ir lá e começar a plantar amor dentro de casa. Ela não quer, como se diz, arregaçar as mangas e ir atrás daquilo que Deus quer. Lembre-se, Deus quer que você progrida, mas isso requer esforço, trabalho, entrega. Existe a nossa parte a ser feita para que Deus possa nos honrar. Então ele diz aqui, ó: procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, trabalhar com as próprias mãos, como já vos temos mandado. Amém? Então não é nem assim, se vocês quiserem trabalhar, né? Não é assim, se vocês quiserem cuidar da vida de vocês, se vocês quiserem pode, ou pode continuar cuidando da vida dos outros. Não, ele diz: eu já mandei vocês parar de cuidar da vida dos outros, cuida da vida de vocês. Entre outras palavras, é quase isso que Paulo está dizendo: cuida dos seus negócios. Irmãos, se a nossa vida andar bem, se a nossa vida estiver organizada, tanto espiritualmente, quanto familiar, quanto financeira, nós vamos glorificar Jesus, nós vamos honrar Jesus. E é isso que ele está dizendo aqui. Deus quer que a nossa vida mostre a diferença. E ele fala mais aqui, ó, no versículo 12, para a gente encerrar e já orar. Diz assim, ó, para a gente cuidar da nossa vida, dos nossos negócios, né? E diz assim, ó: para quê? Para que isso, pastor? Para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Olha aí, Jesus, sabe a doutrina de necessitados? Tem gente que ama os necessitados só para tirar selfie, né? Estão precisando de comida lá, vou dar comida para todo mundo, e aí tira selfie, né? Deus não quer que ninguém tenha necessidade. Deus quer que a pessoa trabalhe, lute, e ela alcance a bênção de Deus, e Deus supra as suas necessidades. É o que está dizendo aqui, ó: para que andeis honestamente com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Claro que eu não estou falando aqui, né, irmãos, em um momento alguém necessitar, eu posso necessitar de oração, de ajuda, você pode necessitar em algum momento. Um momento, todo mundo pode precisar de ajuda. Agora, ter um momento e viver a vida toda na dependência é bem diferente. Você está compreendendo? Viver até mesmo uma doutrina, né, onde a pessoa já está na cabeça dela: eu preciso da igreja para ter comida, eu preciso do fulano para ter a ajuda dele, e a pessoa ficar dependendo de instituição, até do governo. A gente pode falar: pastor, mas é uma obrigação. Bom, né, se vier, glória a Deus, eles ganham imposto mesmo, que venha o que as pessoas ganhar, glória a Deus. Agora, viver dependendo, se não vier eu vou passar fome. Deus não quer isso. Deus não quer que nós venhamos depender. Está descrito bem claro, para você não necessitar de coisa alguma. Então, você não pode ter no teu coração aquele sentimento, né, de depender dos outros. Você tem que ter no teu coração o sentimento de depender de Deus. O que diz lá em Mateus, lá no capítulo 6? Deus supre as nossas necessidades. Deus cuida de nós quando nós colocamos o reino dele em primeiro lugar. Amém? Todas as coisas serão acrescentadas. Eu até usei o exemplo hoje de um caso que eu conheço, ninguém me contou, e talvez alguns irmãos aí até conheçam, né?
de um caso uma vez que me perguntaram sobre uma pessoa que ela estava passando fome, passando necessidade. E eu conheço o caso dessa pessoa, ninguém me contou, eu sei, é verídico, né? E eu lembro de um mês, mais ou menos, ou 2 meses, eu orei por um integrante da família para ele ter emprego. Foi me pedido oração, trazido carteira de trabalho e coisa e tal. Nós oramos, logo em seguida essa pessoa começou a trabalhar. E eu conheço o caso da família, deve ter uns 5 integrantes aí na família. Eu sei que na época todo mundo ganhava um salário, todos ganhavam salário, trabalhavam, ganhava até o auxílio, foi bem no início da pandemia, né? Ganhava até um auxílio aí do governo, um ganhava 1.200, outro ganhava 600. E aí chegou nos ouvidos do pastor, né, que essa família estava passando necessidade de fome, sendo que a mesma família já havia entrado em contato conosco, que já tinha ganhado cesta básica do vereador e coisa e tudo, né? E aí foi até perguntado para mim, como se, eu não sei, que a pessoa está passando necessidade ou coisa parecida. E aí nós analisamos isso e nós vemos esse tipo de sentimento, da pessoa ser dependente. Porque, meus irmãos, mesmo todos os integrantes da família ganhando salário, mesmo todos recebendo, você ainda vai ficar dependendo e querendo e fingindo que está passando fome. Essa é a vontade de Deus. Diz aqui: não necessiteis. Isso é uma vergonha para Deus. Nós não estamos falando, entenda bem o que a gente está falando, nós não estamos falando de alguém que passa um momento de dificuldade. Vamos ajudar Deus, mas não ajudar e dizer assim, viva na dependência. Não, como se diz, a gente vai dar a vara para a pessoa pescar, a gente vai incentivar a pessoa a crer, a lutar, a ela não depender de ninguém, só de Deus e do seu trabalho. Amém, irmão? Só que a gente vê hoje esse tipo de política, e você sabe que até a política mesmo aí é voltada para isso, né? Eles gostam de pessoas necessitadas para ir lá ajudar e ganhar de certa forma os votinhos e coisa parecida. Só que Deus não nos incentiva a isso. A palavra está dizendo aqui: você foi chamado para progredir e não necessitar de coisa alguma. Não está dizendo aqui de alguma coisa, de repente de uma coisa, não. Está aí, usa a expressão: não necessiteis de coisa alguma. Tudo bem que no momento eu posso necessitar, mas eu não posso aceitar. Deus me chama a progredir, a crescer e depender só dele, né, e de mais ninguém. E não que seja orgulho, a gente não pode ter orgulho, como eu volto a explicar bem, né, porque você sabe como vai pro Face aí, né, pro YouTube, depois as pessoas interpretam do jeito que elas querem. A gente não está falando aqui de algum momento ninguém pode depender, eu preciso da tua oração, nós precisamos uns dos outros. Agora eu pegar e viver uma vida tendo as coisas e choramingando para todo mundo para ver se eu ganho alguma coisinha de todo mundo, viver chorando e ver se alguma coisa eu ganho das pessoas, viver na dependência, né, de querer algo dos outros ou coisa parecida, Deus não nos chama para isso. Ele diz: lute, trabalhe, cuide dos seus negócios, honre a Deus com a tua vida e não necessite de coisa alguma. Aí a questão é da pessoa. Eu não vou necessitar de coisa alguma, Deus vai suprir as minhas necessidades. Amém, irmãos? Eu até lembro de um caso, uma senhora também, que nós oramos e ela estava passando fome, necessidade, e ela foi no culto. Eu até lembro mais ou menos, foi numa terça-feira, e eu lembro de ter atendido ela, e aconteceu de ser à noite, a gente não tinha condições de ajudar ela com nada, mas a gente ajudou com a fé. A gente orou por ela, clamei a Deus por ela mesmo, me senti no lugar dela, que estava passando dificuldade. Na outra semana, ela voltou na igreja contando testemunho que um familiar usado por Deus foi na casa dela e, sem ela pedir, deixou lá um rancho para ela, e na mesma semana ela conseguiu um emprego.
Não que a gente não vai ajudar, se possível a gente ajuda, né? Mas olha o que Deus fez. E quantas pessoas ela prefere que os outros dependam dela, prefere que os outros vivam dependendo. Não, você tem que ser autossuficiente. Deus ser o teu supridor, tanto espiritualmente, que é Ele, o Espírito Santo, é a palavra, quanto financeiramente. É Deus que vai suprir a nossa necessidade, amém? Ou nós cremos ou não cremos no Deus que disse que se a gente buscar o reino, tudo seria acrescentado. O Deus que disse que cuida do passarinho e iria cuidar de nós. Se nós cremos nesse Deus, se nós usarmos a fé e acreditarmos, Ele vai nos honrar. E agora, o que a gente viu aqui? Não vimos o amor fraternal? Sim ou não? E você viu que o amor fraternal segue falando o quê? Cada um cuide dos seus negócios. Ué, como é que esse amor fraternal? Tem muitos que confundem a coisa, né? Diz, lute e trabalhe e não dependa de ninguém. Olha só o amor fraternal. Então Deus é poderoso para nos honrar e nos abençoar, para que as outras pessoas vejam a gente não como um pobre coitado que precisa da dependência de todo mundo, mas alguém que Deus abençoou e começou a crescer na vida, em todos os sentidos, tanto espiritualmente, quanto na família, quanto financeiramente. Em todas as áreas Deus quer que você progrida, que todos nós venhamos crescer, ir para frente, desenvolver em todas as áreas da nossa vida, amém? É a vontade de Deus para todos nós, e se cremos, Ele vai nos honrar em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Fica de pé se você pode, guarda essa palavra no teu coração. A palavra é progredir e cuidar do teu vaso. Cada um saiba possuir o seu vaso. O vaso é teu, cuida dele. E lembra que isso aqui está dizendo: para que andeis honestamente para com os que estão de fora. Você viu? Imagina os de fora olhando o crente fofoqueiro que não fica quieto. Olha o crente que só cuida da vida dos outros. Olha o crente que só fica dependendo de todo mundo. Isso é um testemunho? Não. Agora os outros de fora olhando o crente progredindo, crescendo, cuidando da sua vida, quieto, na dele, reservado, sábio, agindo com sabedoria, desenvolvendo, em vez de depender, até ajuda alguém. Olha aí, ó. Deus vai honrar. Diz aqui que esse é um testemunho para os que estão de fora, e Deus quer fazer essa obra em nossas vidas.